tudo bem? Bom, espero que todos vocês estejam muito bem. Vamos começar a nossa correção, tá? Essa correção, ela é referente ao capítulo 2, aos exercícios que eu deixei na última aula. Então, iniciando, tá? Eu pedi para vocês fazerem as tarefas no caderno de ciências sobre os exercícios das páginas 57 e 58. Lá na página 57, no número 1, fala assim: em geral, solos mais escuros costumam ser mais férteis do que solos mais claros. Qual é a explicação para isso? Bem, vamos pensar. Por que o solo ele tem essa coloração? Alguns determinados solos têm essa coloração mais escura. Nós aprendemos que é por causa do humus, né? que é um material proveniente da matéria orgânica que foi decomposta. E esse solo, ele é mais fértil porque ele é rico em nutrientes, porque ele deixa passar a quantidade de água adequada, então ele é permeável na medida certa, porque ele é arejado, areado, tem a quantidade de ar na medida certa, então ele é um solo mais propício aí para as plantações, tá? Então, vai o gabarito da questão, a resposta da questão, tá? Que diz assim: a cor mais escura costuma indicar que o solo é rico em humus, que além de reter água no solo e ser mais areado, contém uma boa quantidade de sais minerais devido à ação de decompositores. Anota aí no... Agora vamos à questão número 2, tá? No número 2 diz assim: o humus presente em certos tipos de solo resulta, acabamos de falar, né? Letra A é da decomposição das rochas? Não, não é. B diz assim, do acúmulo de sedimentos minerais? Não, nós sabemos que a origem do humus não é uma origem mineral. A letra C diz, da decomposição de restos de seres vivos? Perfeito, é a letra C. Né? Nós sabemos que o humus ele é resultado da decomposição de seres vivos que é realizada por fungos e bactérias, por micro-organismos. Portanto, a resposta certa da 2 é a C. No número 3, nós temos a seguinte questão. Com relação aos cuidados que devemos ter com o solo ao cultivar, responda. O que se deve fazer se o solo estiver pobre em nutrientes? E se o solo estiver muito seco? Diz a letra A. Bem, nós temos algumas técnicas de preparação do solo, conforme nós vimos lá no nosso capítulo. Então, se o solo estiver pobre em nutrientes, nós estudamos que existe a técnica da adubação. E que essa adubação, ela pode ser sintética, né? Ela pode ser feita através de um adubo comprado da indústria, ou ela pode ser uma adubação natural, uma adubação orgânica, onde o próprio agricultor, né, pega restos ali de matéria orgânica e joga naquele solo de forma natural. E se o solo estiver muito seco? Nós vimos duas técnicas relacionadas aí à utilização da água, que é a irrigação, se o solo estiver muito seco, onde o agricultor ele pode irrigar, ele pode jogar água nesse solo, e também existe a drenagem. No caso aí da resposta, seria a irrigação. E a letra B pergunta o seguinte: qual é a vantagem de plantar feijão no mesmo solo em que antes se cultivou batata? Bom, nós vimos que o feijão é uma leguminosa, é uma planta que tem em suas raízes bactérias que conseguem pegar o nitrogênio do ar e fixar esse nitrogênio no corpo da planta e no solo, enriquecer esse solo de nitrogênio. Então, essa é a vantagem de se plantar feijão depois da batata, é enriquecer, repor os nutrientes no solo através da plantação de feijão que a plantação de batata retirou. Como se chama essa técnica? Essa técnica na qual o agricultor ele alterna as culturas é chamada de rotação de cultura. Portanto, segue o nosso gabarito. Na letra A, diz o seguinte: nos solos pobres devem-se usar adubos que podem ser orgânicos ou sintéticos, produzidos em indústrias. Em solos secos, deve-se realizar a irrigação. E na letra B,
O feijão devolve ao solo o nitrogênio retirado pelo abatato, que evita o esgotamento desse elemento no solo. Essa técnica chama-se rotação de cultura. Você está corrigindo? Lembre-se que, se a sua resposta estiver bem parecida, ela está correta. Se ela estiver um pouco diferente, você precisa completar a sua resposta. E se ela estiver totalmente diferente, você apaga e coloca a resposta certa, ok? Vamos à questão 4. Na questão 4, nós temos o seguinte enunciado. Nesse capítulo foi mencionado uma técnica que, se utilizada de forma exagerada, facilita a erosão do solo, principalmente com o uso de trator em solos de países tropicais, cuja camada fértil é pouco profunda. Que técnica será essa? Dentre aquelas técnicas que nós estudamos de preparação do solo, qual a técnica que não pode ser usada de forma exagerada? Porque senão facilita a erosão. Lembrando o que é a erosão do solo, né? É aquela deterioração, a destruição do solo, que é um processo que acontece naturalmente na natureza, no solo. Só que ele pode ser aumentado e exagerado devido à ação humana, inclusive utilizando essa técnica aí de forma exagerada que a questão está falando, né? Então, essa técnica é a aração, aonde se passa com tratores removendo a terra. Se essa terra ela for intensamente removida, esse solo sofre um desgaste desnecessário. Então, a resposta correta da 4 é a aração. Na questão 5, está escrito assim: observe a fotografia abaixo. Por que é comum fazer furos no fundo de vasos para plantas? Então, nós temos aí a fotografia de vasos de barro com um furo no fundo, né? Por que esses furos existem? Para que a água possa escoar, para que a água não se acumule nos vasos, porque o excesso de água, um solo muito encharcado, ele também prejudica aí o crescimento dos vegetais. Portanto, a resposta da 5 é para que o excesso de água possa escorrer, já que a terra encharcada pode prejudicar a planta. Na questão 6, diz o seguinte: após algum tempo de cultivo, é preciso acrescentar fertilizante ao solo. Por que não é necessário tomar essa medida em ambientes naturais que não foram cultivados? Ora, vamos parar para pensar, sexto ano. Nos ambientes naturais, que não receberam nenhuma plantação, que não foram cultivados, né, esses ambientes eles preservam ali toda a sua composição do solo, né, todos os seus elementos. E nesse ambiente natural nós sabemos que existem restos de organismos que naturalmente morrem, são decompostos por fungos e bactérias e deixam esse solo aí fértil, rico em nutrientes. Portanto, nos solos que não foram cultivados, que não receberam uma plantação, que pegou os nutrientes dele, ele não precisa aí de fertilizante artificial, nem mesmo natural, porque ele já tem esse fertilizante. Portanto, vai o nosso gabarito da 6, que diz o seguinte: porque nos ambientes naturais, animais e plantas, ou partes delas, né, já que a gente sabe que caem folhas, galhos, partes das plantas caem no solo e também são decompostas. Sofrem decomposição e seus minerais servem de nutrientes para as novas plantas que nascem. Vamos à questão 7, que diz o seguinte: por que, após certo tempo, um rio pode transbordar se as matas que crescem nas margens dele forem destruídas? Ora, nós vimos que a vegetação ela serve como um fator de proteção, não é isso? Ela faz, sexto ano, uma espécie de cobertura natural no solo. Ela funciona como se fosse um tapete, né? Uma capa, protegendo esse solo. Então, se a margem do rio, que é chamada de mata ciliar, ela é devastada, ela é retirada, esse solo fica exposto, boa parte dele sob a ação do intemperismo, da chuva, do vento e de outros fatores, né? Quando o intemperismo ocorre, boa parte desse solo
cai no rio, deixando-o mais raso, causando aí o seu assoreamento, podendo até causar enchentes, alagamentos, porque isso interfere no fluxo de água que corre nesse rio. Então, o nosso gabarito diz o seguinte: porque a retirada dessas matas elimina a proteção conferida pelas plantas responsáveis pela fixação e proteção do solo. Como consequência, aumentam a erosão do solo, o depósito de terra no leito do rio e a obstrução do fluxo da água nesse rio. Na questão 8, já até coloquei o gabarito aí para vocês verem, fala o seguinte: um estudante afirmou que a queimada é boa para a fertilidade do solo porque as cinzas contêm sais minerais que ajudam no crescimento das plantas. Você concorda com o que o estudante disse? Por quê? Bom, nós sabemos que as queimadas elas não configuram uma boa técnica aí de preparação do solo, certo? Por quê? Porque elas matam os micro-organismos. E esses micro-organismos são muito importantes para a decomposição. Em princípio, essa fertilidade do solo até aumenta mesmo, tá? Devido à queimada, né? Essa queimada ela acaba liberando aí mais sais minerais. Só que a longo prazo, sem os micro-organismos para realizarem a decomposição da matéria, esse solo fica totalmente infértil. Além do que, ele fica exposto aos fatores erosivos. Então, no nosso gabarito diz o seguinte: você concorda com o que o estudante disse? Não. Por quê? Embora haja um aumento inicial da fertilidade do solo por causa dos sais minerais que se encontram nas cinzas, com o tempo, a quantidade de nutrientes diminui bastante. Isso porque o fogo mata também os micro-organismos decompositores, diminuindo assim a reciclagem de matéria orgânica. Além disso, a destruição da cobertura vegetal, somada à perda de matéria orgânica, deixa o solo mais exposto à erosão. Na questão 9, nós temos assim: um estudante afirmou que mesmo que todo o solo do planeta fosse destruído pelo desmatamento e pela erosão, nós poderíamos continuar nos alimentando de carne de boi ou de frango e de leite, ovos ou queijo. Você concorda? Por quê? Se toda a vegetação, se todo o planeta fosse desmatado, nós ficaríamos sem qualquer tipo de carne, leite ou derivado aí dos animais que necessitam desse solo para se alimentar. Então, com a destruição do solo, a cadeia alimentar ela é seriamente afetada. Então, aí, no gabarito da 9, está escrito o seguinte: espera-se que o estudante responda que não concorda. Porque o boi e o frango precisam se alimentar dos vegetais que estão no solo. Portanto, se esse solo é destruído, nós não temos boi, nós não temos frango e nenhum dos seus derivados para nos alimentarmos. Na questão 10, nós vamos indicar quais são as alternativas verdadeiras, né? Nós temos várias frases e aí nós vamos dizer quais são as verdadeiras. Você vai colocar aí no seu caderno, você deveria ter colocado no seu caderno aí as letras das alternativas verdadeiras. Então, vamos começar a analisar uma a uma. Questão A diz o seguinte: o desmatamento acelera a erosão do solo. Está certo, né? Nós sabemos que a destruição da vegetação acelera, aumenta a erosão do solo porque deixa esse solo mais exposto. Então, a letra A está correta. Na B, encostas de morros sem vegetação correm maior risco de desmoronamento. Com certeza. Lógico, porque se você tira a vegetação, mais uma vez, você está expondo aquele solo e aquele solo ele sofre um desgaste muito maior. Então, essa encosta ela pode desmoronar com muito mais facilidade. Portanto, a B também está correta. Na C, a erosão é maior em solos cobertos pela vegetação natural do que em solos desmatados? Totalmente o oposto. Errada. Na letra D, a terra transportada pela água pode obstruir o fluxo dos rios. Sim, né? Vimos na questão anterior a questão do assoreamento, que o rio fica mais raso
Então, essa terra, né, esse solo que caiu no rio, ele compromete aí o fluxo da água. Portanto, a letra D também está correta. Na letra E, a queimada destrói os micro-organismos nocivos sem prejudicar a fertilidade do solo. Lógico que não, tá errada, né, gente? Porque os micro-organismos, eles são importantes, tá? Então, a queimada, ela não destrói apenas os micro-organismos nocivos, ela também destrói os micro-organismos que são muito bons para o solo, prejudicando totalmente a sua fertilidade. Na letra F, diz que a queimada libera gases na atmosfera e provoca a poluição do ar. Sim, perfeito. Além de destruir os micro-organismos, além de deixar o solo mais exposto à erosão, a queimada também polui o ar. Portanto, a F está correta. E na G, degraus ou terraços aumentam a velocidade de escoamento de água nas encostas. Não, são técnicas que fazem exatamente o contrário. Elas diminuem a velocidade de escoamento aí da água nas encostas. Na questão 11, ela pede para nós observarmos a imagem, né, falando o seguinte: os esquemas a seguir mostram situações diferentes em duas encostas. Em qual delas deve haver maior erosão? Justifique a sua resposta, né? Então, em uma encosta, nós temos aí, ó, árvores, né? Ela tem uma vegetação muito mais densa do que a outra, na encosta A. Já olhando aí na imagem, na encosta B, nós temos uma plantação menos densa, poucas plantas, esse solo está muito mais exposto. Portanto, de acordo com o que a gente aprendeu, a maior erosão deve ocorrer na encosta B, já que ela está menos protegida pela vegetação, esse solo está muito mais exposto. Portanto, o nosso gabarito diz o seguinte, na encosta B, porque na encosta A copa das árvores protege o solo do impacto direto da chuva, do vento e da insolação excessiva, e a grande quantidade de raízes no solo ajuda a sustentá-lo, prevenindo a erosão. Ok? Assim a gente encerra a nossa correção. Deixe o seu caderno sempre organizado, tudo certinho. Corrija com capricho, com calma. Se houver necessidade, você tem sempre a opção de voltar o vídeo. Um beijo para vocês e em breve nós estaremos juntos.